Angola é o quê? Angola é uma colónia, uma neocolónia, para sermos mais exatos, em que Angola depende do exterior para tudo. Portanto, essa ideia de que Angola controla alguma coisa, controla países europeus, nomeadamente, porque tem muito dinheiro de um período do petróleo, revelou-se absolutamente falsa, não é verdade? Para dar uma ideia concreta, quem é que em Angola tem domínio da tecnologia para fazer a exploração do petróleo? Tudo aquilo é maquinaria e formação estrangeira. Angola não consegue erguer 2 prédios sem auxílio de força de trabalho, engenheiros, etc. Tudo estrangeiro. Portanto, Angola é um exportador de matérias-primas. Acredito fortemente que essa mulher portuguesa está certa. Existem alguns fatos aqui que podemos levar em consideração que dá-nos a entender que essa mulher portuguesa está certa. Nos últimos anos, a gente tem discutido muito se a África, os países africanos ainda são neocolônia ou não. Porque se a gente for ver o que é neocolonialismo, neocolonialismo é uma forma moderna de dominação econômica, política ou cultural exercida por países ricos ou ex-colônias sobre países mais pobres sem o uso direto de força militar ou ocupação territorial. Claramente aqui em Angola existe isso aí, que chama-se neocolonialismo. Estamos a ver empresas que dominam boa parte dos recursos, empresas que vêm aqui para trabalhar conjuntamente com o próprio governo, e o governo acaba oferecendo mais de 50% de todos os produtos. Fica parecendo que são crianças que não sabem negociar. Então sim, é neocolônia, porque nós dependemos muito. Nós somos tão dependentes que se houver um apagão aqui, a gente não terá tanto problema assim que nem a Europa. Por quê? Porque nós aqui não temos indústrias que movimentam a economia angolana. Não temos indústria. Tudo vem de fora, tudo depende do navio. A gente sofre se o navio ficar atragado, entendeu? Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Vamos meter aqui em hipótese situações que podem nos meter na posição de neocolônia. Muitos angolanos, estressadinhos, acabam acreditando que nós não somos neocolônia. Cara, você precisa ser muito tapado, não importa se você for do sistema ou não. Tens que abrir os olhos. Podes não acreditar assim publicamente, mas no teu interior tens que acreditar. É tua obrigação. Você como angolano, você como africano. Inscreva no canal. Já ativou o sininho das notificações? A melhor forma de patrocinar o canal é deixar like. Então deixa like. Ou pode deixar aqui super chat também, a gente vai estar grato. Falou? Então vamos lá ao vídeo. Esse aqui é um trecho de um debate que houve lá em Portugal, que meteu-se em pauta a questão do neocolonialismo em Angola. Angola ainda é uma colônia, isso é que ela disse, Angola ainda é uma colônia, porque é um país muito dependente. Temos aqui maquinarias de petróleo, temos aqui máquinas suficientes para fazer escavação de diamantes, mas se a gente for ver, são tudo tecnologias estrangeiras. Estamos em 50 anos de independência, mas mesmo assim a gente não conseguiu produzir tecnologia ou comprar tecnologia. Não dá. É muito difícil comprar tecnologia. É muito difícil sim. Nós não temos capacidade para construir uma tecnologia, então compra. Nós temos ouro, nós temos diamante, nós temos petróleo. Compra essa porra de tecnologia. Por que não se compra? Porque todos os negócios em volta desses petróleos, desses diamantes, madeira e tudo mais que é tirado daqui para levar para fora, são feitos de uma forma muito, mas muito egoísta e egocêntrica. Eles acabam olhando mais para o bolso do que para o futuro do amanhã. Eu claramente acredito que se Angola tivesse fechado uma parceria fortíssima com a ExxonMobil, por exemplo, ou com a Total Energy, de que exploram petróleo, mas daqui a X anos essas máquinas que vocês estão a meter aqui para explorar, vai ficar aqui. Depois de, por exemplo, 10 anos, vocês vão embora. As máquinas deixam aqui. Seria muito mais valia. A ExxonMobil não poderia aceitar, existem muitos termos que poderiam... Cara, nós temos petróleo. Agora você vai falar assim, não, mas se você tiver petróleo e não tiver quem explore, não tiver quem compre, fica tudo ali. Deixa ficar mesmo tudo aí. Porque esses recursos não são renováveis. Cedo ou tarde vão vir aqui com o rabinho entre as pernas, correndo para tentar explorar esse petróleo. Se a gente meter a ExxonMobil, que é norte-americana, se a gente pegar a Total Energy, que é a francesas, elas podem explorar petróleo em outros lugares. Mas, se isso resultar, claramente Angola terá capacidade para fazer a exploração. Só para vocês terem ideia, para você que não é angolano, Angola já foi o maior exportador de petróleo da África e do mundo. Em contrapartida, o que é que acontece? Não temos uma refinaria. Contudo, os Estados Unidos da América, a França e outros globalistas chegam aqui na banda com uma licitação que o próprio governo angolano deu, onde que 20%, 41% no máximo é que fica para a Sonangol, e o resto fica para empresas estrangeiras que estão ali a explorar petróleo, pegam todo esse petróleo bruto, carregam com seus navios até lá nos Estados Unidos da América, na refinaria. Lá eles refinam, com aquele dinheiro que eles pagaram para Angola para poderem explorar petróleo aqui,
os angolanos acabam comprando petróleo refinado, como gasolina, próprio petróleo, gasóleo e outros derivados, para vir aqui para a banda e vender nos otários que somos nós. Você está entendendo esse processo inútil? Acabaram de financiar uma refinaria que custou bilhões e bilhões e bilhões de euros, que vieram tudo do erário público, teve muito desvio, fizeram uma refinaria de quase 100 metros acima do mar, que aquilo precisa de mais uma máquina que custa milhões e milhões de dólares para puxar o petróleo dos navios até lá em cima, para depois tirar da refinaria, meter lá embaixo. Mas mesmo assim, essa tal refinaria não funciona. Mas o orçamento completo, o orçamento total já foi gasto, mas a refinaria não funciona. Não dá, estás a gritar, bem, mas não estamos a ver até que ponto vocês são neocolônia. Calma aí. Rio Okavango será centro de exploração petrolífera. Falou? O rio Okavango é um rio que fica no sul do país, que acaba ajudando muito a população. Porque o sul do país é a região mais precária do país. É a região mais precária de Angola. Essa mesma região tem lá muita população que boa parte deles são analfabetos, boa parte deles, ou na totalidade deles, acabam sobrevivendo do que a terra dá, agricultura familiar não organizada, e muitos deles acabam que têm terrenos lá, têm suas lavras lá, nesse rio, ao redor do rio Okavango, onde saem lá os seus alimentos. Porque quem não estuda só precisa se alimentar, só precisa trabalhar para conseguir pelo menos 5 mil kwanza para fazer uma consulta. Até ali estamos, né? Bueno, só que esse rio Okavango descobriu-se que é uma bacia de petróleo, é uma bacia hidrográfica de petróleo, falou? É uma bacia, tem muito petróleo nesse rio. Ao redor também tem muito petróleo. Então o que é que o governo fez? O governo deu uma licitação para uma empresa estrangeira de 24 meses, que equivalem a 2 anos, onde só 20% estará para o governo angolano, os 80% total será para essa empresa estrangeira. Não se engane. Esse rio se estende mais ou menos por 2 milhões de hectares. 2 milhões de hectares. Esses 2 milhões de hectares, você acredita mesmo que a população não sobrevive de coisas que saem daí? Sobrevivem. O que é que vem junto? Péssimo negócio que o governo angolano acabou de fazer, né? Péssimo negócio mesmo, porque onde já se viu que onde tem muito petróleo, 20% é que será do governo angolano. Isso é dependência total. Fica parecendo que eles meteram entre a cruz e a espada. Tem mais o quê? Vão minar a água, porque esses bosta não respeitam os direitos civis, não respeitam o meio ambiental. Vão minar a água, vão envenenar a água com aqueles óleos que saem do petróleo, do jeito que fizeram no Zaire, do jeito que fazem lá no Zaire. Animais vão morrer, gados, muitos gados vão morrer. Terras férteis vão deixar de ser férteis, mas 20% vai para Luanda. Nós dependemos 80% do estrangeiro. Vamos pegar o petróleo, o diamante e outros produtos que mais de 50% já estão na mão dos investidores privados, porque Angola não consegue comprar ou desenvolver uma tecnologia. Nós não temos domínio de tecnologias que servem para fazer exploração de petróleo ou de diamantes, nós não temos. O próprio governo não capacita os angolanos. Vamos deixar de parte. Vamos falar sobre o consumo comum. Consumo comum. Tudo em Angola é importado, tudo. Nós não somos um país com uma economia soberana. Nós somos um território consumista. Show. Geladeira, TVs, até janelas, portas, tudo que faz o estrangeiro. Computadores. Não conseguimos montar computador aqui em Angola. Eu concordo com essa mulher portuguesa que acabou falando que Angola ainda é um país neocolônia. É um país colonial. Vamos voltar lá no norte. A maior mina de diamante do mundo está na República Democrática do Congo. Chama-se Kibali, Mina Kibali. Está na República Democrática do Congo. É uma mina de propriedade majoritária de Barrick, uma empresa canadense. Em 2024, produziu 686 mil onças de ouro. Gerou 1,4 bilhões de dólares em receita e pagou 39 milhões em royalties à RDC. A RDC dessa mina, no lucro de 2024, só recebeu 2,9% da totalidade. Isso não é neocolonialismo, isso?
Bom, o que eu acho é irrelevante, mas o que eu vejo é o seguinte: países africanos não vão se livrar do neocolonialismo agora. E eu agora acredito que nem tudo é por causa dos governantes que estão aí agora. Isso começou muito antes. Eu acredito fortemente que a política não é aquilo que acontece a olho nu, é aquilo que acontece nas entrelinhas. Que até os piores opositores, os maiores também opositores, quando chegam lá, não acabam divulgando isso, porque eles acabam entendendo o quão isso é prejudicial para a população. Entendeu? Então, o que eu vejo? Acordos para a descolonização amarrou a economia dos países africanos. Por isso que todo e qualquer presidente que tenta diversificar a economia automaticamente é financiado a sua morte. Estamos a ver o capitão Ibrahim Traoré. Eu fiz um vídeo falando sobre a questão que está acontecendo lá no Burkina Faso. Muita gente ficou falando, não, ele é um golpista, blá, 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 blá. Cara, é assim. Eu não sou a favor do golpe de Estado, não sou a favor. Nunca vou ser a favor. Não importa quem vai ser golpeado. Nunca vou ser a favor. Mas é inegável o quão impactante a presença de Ibrahim Traoré trouxe na política africana. E nós estamos a falar de um cara que não estudou política. Ele estudou militarismo. Entendeu? É um jovem que não estudou política. A gente acaba entendendo plenamente que muitas das vezes só precisamos de um cara corajoso para começar a gangorra. É um cara que não se importou com quão a população iria se prejudicar. Ele falou, vou lá e vou arriscar, mais vale a pena agora do que mais tarde. Foi lá e arriscou. Não é que deu certo. Então, cabe as decisões que ele vai tomar daqui para frente lhe determinar se ele é ou não é um terrorista. Eu acho que não é justo a gente não lhe dar o benefício da dúvida. Ele entrou em 2022, está há 3 anos já, vamos ver até onde ele vai, falou? Mas os países africanos, ao assinar o acordo de independência, teve uma merda aí errada, entendeu? Por que eu estou a falar isso? Porque todos os países que ganharam a independência nos anos 60 não têm o mesmo poder econômico ou mesmo controle econômico que os países que ganharam antes. Como, por exemplo, temos a própria Etiópia, que não foi colonizada, temos aí a África do Sul, temos o Marrocos, que por muito tempo os ingleses estavam lá, né? Temos o Egito também. Os acordos para a independência de muitos países africanos amarrou a economia africana, acredito eu, por uns 100 anos na frente. Então nós vamos gritar, vamos lutar. Países esses nunca deixarão de ser neocolônia, porque muitos empresários angolanos acabam sustentando muitas economias europeias. Você acreditando ou não, brada, sustentam mesmo sim. Se você for ver, muitos franceses têm muitos investimentos na França, muitos angolanos têm muitos investimentos lá em Portugal. E eu acredito que Portugal ganha bastante porque, quer sejam os gatunos da Angola, quer sejam os gatunos de Moçambique, todos acabam indo lá investindo o dinheiro do petróleo. Se isso não é ajudar a economia portuguesa, eu não sei o que é. Não sei mesmo o que é. Esquece isso, parceiro. Uma empresa, principalmente empresas financeiras, quando estão a falir, os africanos é que vão lá e investem em capital. Investiga, brada. Inscreva no canal, ative o sininho de notificações de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Claramente acredito que somos ainda uma neocolônia. Vai durar mais um tempo, por causa dos acordos que se fez no passado, que até hoje a gente não consegue se livrar. Falou? Nos vemos na próxima. Eu sou o Nandalino. Inscreva no canal. Aqui você encontra bué de vídeos. Nos vemos na próxima. Tchau.